Capítulo 311. Sincronização 1. De Autors POV. Ao lado da cama, havia um livro que ele nunca tinha visto antes. Quem colocou isso aqui? Kevin murmurou em voz alta enquanto virava a cabeça e examinava o quarto de cima a baixo novamente. Alguém entrou aqui sem minha permissão. Ele se perguntava. Apesar de nunca ter visto o livro antes, quanto mais ele o encarava, mais fascinado ficava. Era como se o livro estivesse implorando para que ele o pegasse. Isso deixou Kevin cada vez mais apreensivo em relação ao livro. Havia algo de errado com ele. Mesmo assim, ele deu um passo à frente, em direção ao livro. Gulp! Parando bem na beira da cama, ele engoliu em seco. B.A. Dum. B.A. Dum. B.A. Dum. Sem que ele percebesse, seu coração começou a bater mais rápido. Não era por medo ou nervosismo, mas por algo diferente. Algo que ele não conseguia explicar. Respirando fundo, Kevin estendeu a mão em direção ao livro. Apesar de sua mente lhe dizer para não tocar no livro, seu corpo se movia por conta própria, recusando-se a ouvir a razão. Era como se alguém estivesse controlando seu corpo. Seu dedo logo tocou o livro, e foi exatamente nesse momento que uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Argrgna. Dor. Uma dor quase insuportável percorreu seu cérebro, ameaçando despedaçá-lo. Ueueialhai. Tudo. Caindo de cara no chão, Kevin desmaiou. A dor era demais para ele suportar. Ao seu lado, o livro vermelho agora aberto brilhava misteriosamente. Como se uma brisa tivesse entrado no quarto, as páginas logo começaram a virar sozinhas. Asterisco, asterisco, asterisco. Somente a escuridão envolveu os pensamentos e a mente de Kevin por um tempo desconhecido. Ele não podia ouvir, ver ou sentir nada. Como quando estava viajando por um portal, sua mente flutuava por um vazio sem fim. Kevin! Uma voz suave chegou aos ouvidos de Kevin. Era uma voz familiar, uma que ele havia ouvido não muito tempo atrás. Kevin! A voz chamou seu nome novamente. Desta vez, a voz estava bem mais clara. A mente de Kevin começou a se clarear lentamente, e ele abriu os olhos. Assim que abriu os olhos, viu uma garota devastadoramente bonita olhando para ele a uma curta distância. Com um pequeno puxado, ela murmurou. Nossa, a aula está prestes a começar. Por quanto tempo você planeja dormir? Emma. Kevin piscou algumas vezes. Levantando a cabeça, ele olhou ao redor. Então, para sua surpresa, encontrou-se dentro da sala de aula. Ele não conseguia se lembrar do que havia acontecido antes disso. Estranho. Ele murmurou enquanto olhava ao redor da sala. O que é estranho? Emma inclinou a cabeça. Seu cabelo castanho curto caía suavemente sobre o ombro. Kevin apontou para a sala. Tínhamos tantas pessoas na nossa sala antes. HM. Do que você está falando? As sobrancelhas de Emma se franziram. Ela então colocou a mão na testa dele. Você está agindo estranho, Kevin. Tem certeza de que está bem? Mas... Clank. Mas antes que Kevin pudesse fazer mais perguntas, a porta da sala se abriu, e uma figura familiar entrou. Era a dona. Entrando na sala com sua habitual elegância, ela atraiu a atenção de todos os meninos da classe. Certo, a aula está prestes a começar. Todos, por favor, sentem-se. Com as duas mãos ao lado do pódio, os olhos cor de ametista de Dona vasculharam a sala. Logo seus olhos pararam em Kevin e nos outros. Um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. Vamos começar com a chamada. Batendo em seu tablet, Dona começou a fazer a chamada. Essa era uma rotina à qual todos estavam acostumados. Classificação 1, Kevin Voice. Presente. Kevin respondeu instintivamente. Sua mente ainda estava uma confusão. Não importava o quanto ele tentasse lembrar o que havia acontecido momentos antes de acordar na sala de aula, não conseguia se recordar. Algo estava errado, mas ele não conseguia identificar o que era. Classificação 17, Troy Derex. Dona chamou, e um jovem de olhos amarelos levantou a mão e respondeu. Presente. Classificação 18. Conforme o tempo passava, Dona continuou fazendo a chamada. Kevin, perdido em seus próprios pensamentos, franzia a testa enquanto ouvia. Por que está demorando tanto? Normalmente, a chamada teria levado muito menos tempo. Em vez disso, estava demorando muito mais do que o esperado. Foi então que algo chamou sua atenção.
Não, na verdade, tirou toda a sua atenção. Classificação 1750, Rein-Dover. Presente. Kevin se levantou instintivamente e olhou na direção de onde a voz vinha. Com certeza, ele não havia ouvido errado. Sentado do lado esquerdo da sala, sozinho, estava um jovem de olhos azuis profundos e cabelo preto como ébano. Reclinando-se, ele tinha uma expressão de quem estava entediado. Ele era exatamente como Kevin se lembrava. Rein, você está vivo. Kevin queria gritar alto ao olhá-lo. No entanto, ele se conteve. Isso porque ele percebeu de repente que havia algo de errado com a situação. Está tudo bem, Kevin? Donna perguntou do pódio, arqueando a sobrancelha. Olhando de volta para Donna e percebendo que todos na sala estavam olhando para ele, incluindo Rein, Kevin balançou a cabeça seriamente antes de apontar para Emma ao seu lado. Não, está tudo bem. A Emma me cutucou do lado. A resposta de Kevin deixou Emma confusa. Seu rosto ficou vermelho, e ela olhou para Kevin com um olhar ameaçador. Você. Sente-se por enquanto. Donna disse impacientemente da frente da sala. Talvez fosse porque ela favorecia Kevin devido ao seu trabalho árduo, mas ela não insistiu no assunto. Obrigada, professora. Kevin se sentou, muito para o desgosto de Emma. Inclinando-se em direção a Kevin, Emma olhou para ele com raiva. Você melhor me explicar por que me entregou assim? Desculpe, eu te devo uma. Infelizmente para Emma, Kevin não se importou em tê-la entregado e imediatamente se desculpou, voltando para seu próprio mundo. Apesar das várias vezes que Emma quis conversar com ele, Kevin estava tão ocupado em seu próprio mundo que não respondeu. No momento, sua mente estava uma bagunça. Ele não conseguia pensar em mais nada, muito menos sobre Emma. Olhando para seu relógio, Kevin conferiu a data. 24 de setembro de 2055. Gulp. Ele engoliu em seco. 2055. A data coincidia com o tempo de seu primeiro ano na academia. Eu voltei no tempo. Ou isso é um sonho? Uma ilusão? Uk. Beliscando o lado esquerdo da bochecha para se certificar de que não estava sonhando, Kevin abriu os olhos amplamente ao perceber que realmente estava sentindo a dor. Isso não era um sonho. Tudo o que estava acontecendo ao seu redor era real. Sustentando a cabeça com as duas mãos, a mente de Kevin ficou em branco. Ele não sabia o que estava acontecendo. O que diabos está acontecendo e por que estou aqui? Uma enxurrada de perguntas bombardeou sua mente enquanto ele tentava se lembrar do que havia acontecido antes de chegar aqui. Independentemente do quanto ele tentasse, sua mente permanecia em branco. Kevin! Despertando de seus pensamentos, a voz irritada de Emma ecoou. Jogando-lhe um olhar aborrecido, Emma arrumou suas coisas antes de se levantar e sair da sala de aula com um ar de descontentamento. Eu estava planejando te perguntar se você queria me acompanhar de volta para o dormitório, mas parece que você não está muito bem hoje. Antes que Kevin pudesse responder, ela já havia saído. Olhando ao redor, Kevin percebeu que a maioria da turma também já tinha ido embora. Antes que percebesse, a aula já havia terminado. Eu também deveria ir. Levantando-se, Kevin arrumou suas coisas e saiu da sala de aula. Assim que saiu do prédio, o campus familiar da academia se revelou diante de seus olhos. Por onde olhasse, tudo parecia igual ao mundo real. O mesmo ar limpo, o mesmo cheiro natural vindo da vegetação e os mesmos alunos barulhentos que se aglomeravam após as aulas. Nada parecia fora do lugar. Kevin vagou distraidamente pelo campus da academia por cerca de 1 hora. Durante a caminhada, sua mente tentou encontrar o máximo de razões possíveis para explicar por que ele havia voltado no tempo, mas não importava o quanto ele tentasse pensar sobre o assunto, não conseguia descobrir. Porque ele estava ali. Foi então que, antes que percebesse, ele parou em frente a um prédio desconhecido. Na verdade, ele já tinha visto o prédio antes, mas nunca havia realmente entrado nele. Ovelha Cornuda. Estava gravado pelos portões do edifício. Olhando para a placa, as sobrancelhas de Kevin se ergueram levemente. Se não estou enganado, este é onde Rein morava durante este período. Na época em que ele ainda estava escondendo sua força. Sem saber, ele parou bem em frente ao prédio onde Rein estava morando. Ele não sabia por que ou como, mas seus instintos lhe diziam que aquele era o lugar que o levaria a descobrir a razão pela qual estava ali. Ciclin. Entrando no prédio, Kevin caminhou até o guardião do dormitório e mostrou seu cartão de estudante. Com licença, posso saber em qual quarto fica um estudante chamado Rein-Dover?
Como não era uma informação secreta, o atendente da recepção do prédio Ovelha Cornuda imediatamente informou a Kevin onde era o quarto de Ren. Também vale mencionar que o status de Kevin era extremamente elevado. Sendo o aluno de número 1, seu status estava muito acima de alguns dos outros estudantes. Quando o guardião do prédio falou com Kevin, ele manteve uma atitude subserviente e respeitosa. Se você seguir por aquele caminho, conseguirá encontrar o quarto do estudante Ren Dover. Obrigado. Agradecendo ao guardião, Kevin seguiu as instruções e logo chegou em frente ao quarto de Ren. Parando em frente à porta, Kevin respirou fundo. Era a primeira vez que ele iria conversar com Ren desde sua morte. Se ele dissesse que estava nervoso, isso seria uma mentira. Mais do que qualquer outra coisa, essa expectativa dentro dele dissipava qualquer nervosismo. Finalmente, ele iria ver seu melhor amigo novamente. Kevin só queria conversar com ele, mesmo que ele fosse uma farsa e não se lembrasse dele. Ele só queria ver seu amigo. Totok. Ele bateu na porta. Mas não obteve resposta. Ele não voltou ainda. Kevin pensou consigo mesmo. Dado que o prédio Ovelha Cornuda não tinha instalações de treinamento privadas, Ren provavelmente tinha ido para a área de treinamento pública. Conferindo a hora, 18h30, Kevin percebeu que provavelmente era isso. Acho que vou te. Porém, justo quando estava prestes a sair para verificar a área de treinamento, a porta se abriu. Creak! Os passos de Kevin pararam. Virando-se, ele chamou. Ren. Sem resposta. Franzindo a testa, Kevin abriu a porta um pouco. Ren, você está na U? No momento em que Kevin abriu a porta, sua boca se fechou, e uma cena chocante apareceu diante de seus olhos. Deitado no chão frio com os olhos aterrorizados estava Ren. Em cima dele estava uma figura humanoide negra com um sorriso sadista no rosto. Demorou bastante. Assim que a figura humanoide virou a cabeça para encarar Kevin, uma voz rouca ecoou. Levantando seu braço longo e magro e apontando para Kevin, o sorriso da figura humanoide negra se alargou. Parecia se divertir ao ver o rosto chocado de Kevin. Isso é culpa sua. Ok. Afigurando-se, a figura humanoide negra agarrou o pescoço de Ren no chão. O sorriso sadista em seu rosto se alargou. Olhando para Kevin do outro lado, a pressão no pescoço de Ren aumentou. Eu sou o pecado que você criou. Quando essas palavras soaram, arrepios desceram pela espinha de Kevin. Lambendo os lábios, a figura humanoide voltou sua atenção para Ren e apertou ainda mais seu pescoço. Uec! Eu sou a consequência de suas ações. Furioso, Kevin despertou e gritou o mais alto que pôde. Não faça isso. Spurt. Mas era tarde demais. Antes que Kevin pudesse fazer qualquer coisa, a cabeça de Ren explodiu em milhões de pedaços. Não! O grito desesperado de Kevin ecoou. Não muito depois, o mundo começou a desmoronar. No entanto, bem antes que o mundo pudesse entrar em colapso completamente, a mesma voz rouca ecoou nos ouvidos de Kevin. Nunca se esqueça. Eu sou o pecado que você nunca irá se livrar. Capítulo 312. Sincronização 2. The Authors POV. Ashen Grey Clouds cobriam o céu enquanto uma atmosfera sombria envolvia o mundo. Vi. De repente, uma luz brilhante rompeu, espalhando-se pelo ar vazio. Logo após, uma pressão aterrorizante surgiu, fazendo com que as nuvens cinzas se dispersassem. No interior da luz, havia uma figura humana cujos traços eram indistinguíveis. No entanto, a pressão emanada pela figura fazia o ar vibrar. Quem quer que fosse a figura, era um mestre absoluto. Logo, a figura humana dentro da luz brilhante foi se tornando cada vez mais clara à medida que a luz diminuía. Finalmente, a luz convergiu em direção à figura, e um homem vestido de preto com 2 olhos cor de rubi apareceu claramente no ar. Levantando a cabeça, a figura de olhos rubros olhou para o horizonte com uma seriedade sem precedentes. Hip! Foi então que uma mão de repente se esticou do nada, agarrando o céu e rasgando-o como se fosse algo tangível. Cabelos brancos, olhos rubros como sangue e pele clara. Saindo do vazio, estava uma figura que se assemelhava a um humano. Embora parecesse extremamente comum, apenas um verdadeiro especialista poderia perceber quão aterrorizante era sua existência. A força contida em seu corpo magro poderia aniquilar o mundo inteiro com um único movimento de mão. Era aterrorizante. Indiferente, flutuando no céu e observando abaixo, o que encontrava à vista da figura de cabelos brancos era destruição. Um mundo que estava agora à beira do colapso.
Um sorriso se formou em seu rosto. Então, abaixando a cabeça e olhando para o homem de olhos rubros abaixo dele, os olhos do indivíduo de cabelos brancos se agitaram levemente. O homem de olhos rubros retribuiu o olhar, e um silêncio envolveu o mundo. Nenhum dos dois falou, mas uma energia tremenda irrompeu dos corpos de ambos, colidindo silenciosamente. Uma onda formidável se espalhou a partir do choque dos dois, e tudo abaixo dele se desintegrou. Finalmente, após um período de tempo indeterminado, o homem de olhos rubros abriu a boca. Jezebel. Sua voz suave ecoou por cada canto do mundo. No entanto, um ódio profundo podia ser sentido em sua fala. Observando o indivíduo de olhos vermelhos abaixo, a figura de cabelos brancos fechou ligeiramente os olhos, e o sorriso em seu rosto se aprofundou ainda mais. Como você tem estado? Faz tempo que não nos vemos. Antes que a figura de cabelos brancos pudesse terminar de falar, sua boca parou de se mover de repente, e o mundo desmoronou. Asterisco, asterisco, asterisco. Aia! Ah! Abrindo os olhos abruptamente, Kevin sentou-se ereto. Sua respiração estava ofegante, e suas roupas estavam encharcadas de suor. O que acabou de acontecer? Os olhos de Kevin estavam avermelhados. Olhando freneticamente ao redor, Kevin se encontrou de volta em seu próprio quarto. Ou pelo menos era assim que parecia. Mas agora ele não tinha certeza. Baixando a cabeça, Kevin olhou para o relógio em seu pulso. Tocando, ele rapidamente conferiu o ano. 2057. Estou de volta. Olhando para o ano, Kevin não se alegrou imediatamente. Em vez disso, pegou seu celular e rapidamente revisou suas conversas para ver se tudo estava igual ao que era antes. Ufa! Ao verificar e ver que tudo estava como ele lembrava, finalmente soltou um suspiro de alívio. Ele estava finalmente de volta à linha do tempo original. Levantando-se, ele voltou a sentar na cama e murmurou em voz alta. O que está acontecendo? Suas sobrancelhas não podiam deixar de franzir. Inúmeras perguntas sem resposta inundaram sua mente. Uk! Cravando os dentes, Kevin gemeu enquanto sua cabeça começava a doer. Felizmente, era muito mais leve do que antes. Mas foi também por causa dessa dor de cabeça que ele finalmente se lembrou de como tudo começou. Tudo começou no momento em que pegou o livro vermelho em sua cama. Foi então que todas as coisas estranhas aconteceram. A criatura humanoide, a figura de cabelos brancos, Ren, o livro. Eram todos elementos que ele nunca tinha visto antes, mas por que se sentiam tão familiares? Como se ele já os tivesse visto uma vez antes. O que está acontecendo? Kevin agarrou a cabeça com as duas mãos enquanto tentava entender a situação. Quanto mais pensava, mais sua cabeça doía. Gulp! Engolindo em seco, Kevin tentou se distrair do assunto. Infelizmente, toda vez que começava a pensar sobre o que acabará de acontecer, as dores de cabeça voltavam. Ele não conseguia suportá-las. HM. Virando-se para a direita, para seu horror, Kevin avistou o livro vermelho de antes. Instantaneamente, seus olhos se arregalaram, e ele recuou. O mais longe possível do livro. Logo, o suor começou a escorrer pela lateral de seu rosto enquanto ele olhava para o livro com profunda apreensão. Diferente da última vez, agora estava aberto, e pelo que parecia, havia algo escrito nele. Mas talvez fosse apenas sua imaginação, pois não estava claro pelo ângulo que ele olhava. Observando o livro à distância, Kevin respirou fundo e se acalmou. Preciso me acalmar. Fechando os olhos, ele respirou novamente antes de se levantar. Abrindo os olhos, ele fixou o olhar no livro à sua frente. Então, deu um passo à frente. Embora soubesse que o livro era perigoso, sua curiosidade superou sua racionalidade. Ele queria entender o que acabará de acontecer com ele. Algo não estava certo. Andando cautelosamente em direção ao livro, Kevin evitou tocá-lo e olhou de cima. Ele queria ver o que estava escrito nele. Com certeza, assim que olhou por cima, pôde ver palavras escritas. Franzindo a testa, ele começou a ler o livro lentamente. Bom, a barreira tremeu e uma onda se formou novamente na fina barreira que envolvia a montanha. Asterisco, 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 que estava no topo da torre norte, observava seriamente o caos à distância. Doxa! 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 A chuva continuava a cair forte, atingindo a barreira de cima. Fechando os olhos, asterisco, 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 amarrou seu cabelo preto atrás da cabeça e apoiou a espada cega que recebeu de Malville ao lado da parede. Sentando-se no chão,
encostou as costas na parede e fechou os olhos. Lendo o livro, Kevin inclinou a cabeça. Isso é um romance, pensou. Mas rapidamente balançou a cabeça. Algo não fazia sentido. Porque o nome da pessoa no livro estava apagado. Baixando o corpo, Kevin tentou ter uma visão melhor do livro. No entanto, não importava o quanto tentasse, Kevin não conseguia ver sobre quem a história falava. Era como se um véu estivesse impedindo-o de ver. Jim! Foi então que ele ouviu um sino tocar dentro de sua cabeça, e uma pequena tela apareceu diante dele. Levantando a cabeça e olhando para a tela, as pupilas de Kevin se dilataram. Sincronização, 22%. Ascensão do Rei Demônio. 10 anos, 287 dias, 08 horas, 45 segundos. 08 anos, 287 dias, 08 horas, 45 segundos. O que? Enlou. Após um período indeterminado de tempo, uma voz familiar chegou aos meus ouvidos. Estão removendo a barreira em 10. Abri os olhos e encontrei En e os outros em pé à minha frente. Esticando os braços, perguntei. A chuva parou? Não, ainda não, mas está melhor do que antes. Ava respondeu enquanto olhava para a distância. Levantando a cabeça e olhando para Ava, percebi que seu cabelo estava muito mais curto do que antes. Cerca do tamanho dos ombros. Quando você cortou o cabelo? Oh, isso. Ava tocou o cabelo e respondeu casualmente. Percebi na nossa última luta que o cabelo longo atrapalha minha visão, então decidi cortá-lo. Justo. As palavras de Ava me lembraram do meu cabelo comprido. Embora não me atrapalhasse muito durante as lutas, talvez estivesse na hora de cortá-lo também. Ou talvez não, quem sabe. Por outro lado, olhando para Ava à minha frente, percebi agora o quanto ela tinha mudado nos últimos meses. Ela falava com muito mais confiança do que antes, e o que era ainda mais impressionante eram seus olhos. Eles brilhavam com uma luz nunca vista antes. Bem, faça o que for melhor para você. Levantando a mão e segurando algo, apoiei meu corpo. Virando-me e olhando para a distância, pude ver que o tempo havia melhorado um pouco. Embora estivesse chovendo, estava muito mais ameno do que antes. Pelo menos agora eu conseguia ver o que estava acontecendo à distância. Apoiando seu escudo ao lado da parede, En perguntou de repente. Vamos fazer a mesma coisa de da última vez? Como assim? Como ir para fora para lutar? Não, isso seria suicídio. Aquela abordagem imprudente só era aceitável durante a primeira onda, mas a segunda onda seria muito mais difícil do que a primeira. Demônios de classificação Conde e Visconde se juntariam à luta. Infelizmente, eles não eram algo que eu pudesse lidar com minhas atuais capacidades. Entendi, então o que vamos fazer? Apontando para a distância, onde um grupo de orcs estava parado. Segurar a linha com os orcs. Isso ainda deve servir como um bom treinamento. Diferente da última vez, desta vez nosso trabalho era segurar a linha de frente com os outros. Como não podíamos ser tão imprudentes quanto antes devido à dificuldade aumentada dos oponentes, o mínimo que poderíamos fazer para garantir nossa segurança era trabalhar com os outros. Embora eu estivesse confiante nas habilidades dos outros, não queria que eles morressem. Poderíamos lutar sem nos preocupar muito se trabalhássemos juntos com os orcs. Virando a cabeça para os lados, perguntei curiosamente. A propósito, alguém viu os Malsnak e Ryan? Não os vi desde que saíram. Estão com os anões. Leopold respondeu preguiçosamente. Eles não queriam te acordar, então me pediram para te dizer que estão bem. É mesmo. Acho que faz sentido. Tive uma compreensão súbita. Provavelmente, Ryan e Smalsnak impressionaram os anões com suas habilidades. A ponto de provavelmente terem sido forçados a ficar lá embaixo. Isso era bom. Quanto mais eles aprendiam, melhor para mim. Quem sabe, talvez Ryan conseguisse descobrir algo sobre o chip na minha cabeça. Por outro lado, em relação ao chip, até agora, a única informação que o Monolith tinha sobre mim era o fato de que eu estava atualmente em algum lugar por aqui. De acordo com o que Ryan me disse antes, parece que o sistema da cidade poderia de alguma forma interromper a conexão do chip na minha cabeça. Embora não parasse completamente o chip, pelo menos garantiu que o Monolith não tivesse ideia de onde exatamente eu estava. Mesmo assim, isso não importava muito. O Monolith era uma associação humana, não importava o quanto quisessem investigar nesta cidade, sairiam de mãos vazias. Depois de tudo, os anões não iriam simplesmente deixar que fizessem o que quisessem.
Isso era especialmente verdade no momento em que uma guerra estava em andamento. Não era como se eles fossem abrir os portões só para eles. No momento, a cidade estava selada, e ninguém podia entrar. Além disso, mesmo que houvesse uma organização semelhante ao Monolith no domínio dos anões, eles não iriam se esforçar para ajudar os humanos. Tinham coisas mais importantes a fazer, como tentar interferir na guerra. Portanto, por agora, eu não precisava me preocupar com o Monolith. Essa também era a razão pela qual eu não estava com pressa de remover o chip. Seria melhor que Ryan o removesse para mim. Bem, eu obviamente iria consultar um anão antes disso. Então, se eles realmente pudessem fazer isso e Ryan estivesse muito ocupado, eu poderia simplesmente deixá-los fazer. A propósito, Smalsnak me pediu para te entregar isso. Leopold de repente tirou um pequeno distintivo preto. O que é isso? Perguntei curiosamente enquanto olhava para o distintivo preto. Entregando a mim, Leopold explicou. Smalsnak disse que se você quisesse visitá-lo na sala de controle, poderia entregar isso diretamente aos guardas que estão do lado de fora, e eles te dariam acesso. Quão atencioso! Murmurei enquanto pegava o distintivo das mãos de Leopold. Então, peguei a espada cega que estava descansando ao lado da parede e desci as escadas. Contanto que eles estejam bem, então está tudo certo. Ah, certo. Parando meus passos, de repente me lembrei de algo. Virando a cabeça, lembrei. Não se esqueçam de conseguir o máximo de pontos de conquista possível. Após tudo, havia muitas boas recompensas. Capítulo 313. A segunda onda 1. The Author's POV. Estando atrás de uma linha de orcs no andar térreo da torre, virei-me para Leopold, que estava ao meu lado. Apontei para a arma em sua mão. Como está indo com essa coisa? Brincando com a arma, Leopold sorriu satisfeito. Não está ruim, não está ruim. Se chic. Retirando as balas da arma, Leopold lançou-a em minha direção. Aqui, dê uma olhada você mesmo. Pegando a arma com uma mão, examinei-a cuidadosamente. O design da arma era, como posso dizer, rudimentar. Não tenho certeza se essa era a palavra certa. Parecia um pouco com algumas das armas mais antigas que existiram no passado. Claro, isso era apenas esteticamente. Na realidade, a arma era muito mais avançada do que qualquer arma que já existiu. Mais poderosa e cada bala podia penetrar a pele de um demônio. Devolvendo a arma a Leopold, perguntei curiosamente, você encontrou uma solução para o problema do recuo? Mais ou menos. Oh! Me conte, estou genuinamente curioso. Para ser honesto, eu meio que queria uma arma para mim. No entanto, não tinha certeza de quão útil ela seria. Provavelmente, não seria, mas parecia legal. Ignorando o que eu estava pensando, Leopold apontou para os anões atrás dele. Conversei com eles e me disseram que há coisas que podemos comprar para aumentar o peso da arma e reduzir o recuo. O único problema é que custa muito dinheiro. Isso não é um grande problema. Acho que tenho o suficiente. Antes que eu pudesse terminar, Leopold me interrompeu. Eu também pensei em pedir dinheiro a você, mas então me ocorreu. O quê? Do nada, ele tirou um cigarro de seu espaço dimensional e acendeu. Sic, sic. Asterisco puff asterisco dando uma pequena tragada, a fumaça lentamente se dispersou no ar. Desculpe, estou um pouco estressado. Dito isso, ele puxou sua espada. Então, acenou para mim. Como eu também posso usar a espada, assim que eu usar a arma, vou guardá-la no meu espaço dimensional. Depois, posso simplesmente pegar a arma de volta quando as coisas se acalmarem. A resposta de Leopold estava fora das minhas expectativas. Alternando meu olhar entre seu anel e a arma, inclinei a cabeça em confusão. Isso funciona. Sim. Eu já tentei. É uma das dicas que os anões me deram. O único problema é o recarregamento, que leva tempo. Certo. Se os anões disseram que funcionava, então provavelmente funcionava. No entanto, eu presumiria que essa estratégia só funcionava para pessoas como Leopold, que podiam usar duas armas. Vi-in. Foi então que, de repente, um barulho estranho envolveu o campo de batalha. Asterisco puff asterisco Leopold, que estava ao meu lado, deu outra tragada em seu cigarro. Ele nem precisou olhar para entender o que estava acontecendo. Parece que estamos prestes a começar. Assim que suas palavras se apagaram, a barreira distância começou a desaparecer lentamente. O que estava atrás dela eram milhares e milhares de demônios. O ar instantaneamente se tornou tenso e o mana no ar começou a engrossar.
A segunda onda estava prestes a começar. Asterisco 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 dentro de uma sala desconhecida na cidade. Desliguem as barreiras, o tempo melhorou. Um anão de cabelo vermelho caminhou em direção ao farol e colocou a mão sobre ele. 92% estava gravado no meio do farol, significando quanta energia restava. Krukuk. Logo, no momento em que a mão do anão de cabelo vermelho tocou o farol, ele emitiu um barulho estranho, e a luz que subia lentamente começou a diminuir. Olhando para o buraco onde o feixe saía, o anão de cabelo vermelho murmurou: já perdemos 8% da energia tão cedo na guerra. Deve ainda estar tudo bem por enquanto. O que realmente importa é que suportemos a segunda onda. Respondeu outro anão com cabelo preto trançado. Você acha isso? Sim. Segundo ele, enquanto não sofressem perdas substanciais na segunda onda e não ativassem a barreira novamente, teriam uma boa chance na guerra. Cruzando os braços e sentando em um banquinho, o anão de cabelo vermelho perguntou cansado: quantas ondas você acha que ainda vão vir? Tep. Batendo na mesa, o anão de cabelo trançado pensou por um momento antes de responder sinceramente. Não tenho certeza, mas acredito que a guerra continuará por pelo menos um ano. Não eram apenas eles que estavam em guerra, mas também os orcs e elfos. Cada lado enviou algumas pessoas para ajudar, mas pelo que parecia, as coisas não se resolveriam tão cedo. Para uma guerra dessa magnitude, levaria pelo menos um ano para ver qual lado teria vantagem. Até lá, devemos fazer o nosso melhor para não usar a barreira. Quanto menos usassem a barreira, mais impacto ela teria no clímax da guerra. Se usassem toda a energia agora, o escudo poderia falhar quando realmente importasse. Isso era indesejável. Voltando a atenção para o farol, o anão de cabelo vermelho assentiu solenemente. Concordo. Asterisco 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 sala de controle da Torre Norte. Vocês dois se preparem, a verdadeira batalha começa agora. Sim. Smalsnak e Ryan rapidamente foram para suas estações sob as instruções de Bemus. Diferente de antes, sua estação era muito mais espaçosa, e o mapa com o qual estavam trabalhando era muito mais avançado. Bemus ficou atrás deles, com os braços cruzados. Como já vi suas habilidades, vou lhes dar uma tarefa mais pesada. Apontando para o mapa à sua frente, Bemus explicou. Sua tarefa é analisar a estratégia que o inimigo está usando. Se encontrarem algo suspeito nos movimentos, me avisem. Essa não era, de forma alguma, uma tarefa fácil. Não apenas exigia uma concentração extrema, mas também uma boa percepção espacial e boas habilidades analíticas e de cálculo. Para descobrir uma estratégia inimiga, você tinha que olhar para o quadro geral, assim como para os pequenos detalhes. Até mesmo um único detalhe precisava ser notado. Se aquele único detalhe fosse perdido, a estratégia inimiga teria sucesso. Confio que ambos podem fazer isso. As palavras de Bemus eram prova de que ele confiava neles. Claro, ele tinha outras pessoas trabalhando na mesma tarefa e não era exclusivo para eles, mas isso era uma forma de dizer a Smalsnak e Ryan que os considerava tão bem quanto os outros membros. Antes de sair, tirando um pequeno cartão do bolso, Bemus entregou a Smalsnak. Humano, pegue isso. Este cartão dará acesso ao mapa das outras torres, incluindo a do norte. Se tudo parecer normal na Torre do Norte, verifique também as outras torres. Estamos atualmente com falta de pessoal e qualquer informação será apreciada. Às vezes, apenas olhar para uma seção não era suficiente para descobrir a estratégia de um oponente. Ao dar a eles acesso a todo o mapeamento das paredes, ele estava ajudando a ter uma visão mais clara da situação. Entendido. Smalsnak compreendeu isso plenamente. Pegando o cartão, ele olhou solenemente para Bemus. Farei o meu melhor. Bom, já tomei tempo demais de vocês. Vou me retirar agora. Acenando em satisfação, Bemus se virou e foi em direção a outras áreas para dar instruções semelhantes aos outros anões. Ryan, me ajude. Voltando a atenção ao painel de controle, Smalsnak rapidamente começou a trabalhar. Apertando os olhos, ele começou a analisar os detalhes do mapa à sua frente. Como Ren disse, essa era uma boa experiência para ele. Asterisco asterisco asterisco, bom. Luzes de cores diferentes envolveram as muralhas externas da cidade enquanto ambos os lados atacavam. Estando no nível mais baixo da torre, olhei para a distância. Ao meu lado, estavam En, Ava e Leopold. Angélica também estava ali, mas ela estava em sua forma de anel e ainda não podia se mostrar.
Além disso, mesmo que ela se mostrasse, seria bastante inútil já que demorava muito para recuperar suas habilidades. A desvantagem de sua habilidade era que, para se fazer passar por um anel comum, ela tinha que se livrar da maior parte de sua energia demoníaca. Em resumo, ela retornaria à sua forma habitual com praticamente zero de energia demoníaca. Não exatamente isso, mas perto disso. Em uma situação como essa, isso era praticamente um suicídio. Por outro lado, os outros pareciam estar menos nervosos em relação à luta que se aproximava do que antes. Talvez lutar na primeira onda tenha sido uma boa decisão, já que isso lhes deu mais confiança. Olhando para minha espada, minhas sobrancelhas franziram. O que devo fazer com isso? Agora eu estava lutando sem nenhuma arte de espada e com uma espada quase quebrada. Para ser honesto, não estava muito confiante com a luta que se aproximava. Não apenas meus oponentes eram mais fortes do que antes, mas minha desvantagem aumentou ainda mais. Mesmo assim, não tinha medo. Se era isso que era necessário para me tornar mais forte, que assim fosse. Vão! Nesse momento, um mar de demônios se aproximou rapidamente da torre. Então, como um bando de pássaros, eles avançaram implacavelmente em direção a onde estávamos. Vi. No topo da torre, todo tipo de feitiço e formas de raios de energia dispararam em direção à massa de demônios que se aproximava. A terra tremeu. Sangue negro acompanhado pelos corpos dos demônios desceu do céu como uma tempestade. O nevoeiro de sangue negro envolveu toda a área norte enquanto mais e mais demônios caíam em direção ao chão. O mais surpreendente é que, mesmo morrendo em uma taxa alarmante, os demônios continuaram se movendo em direção à torre sem medo. Era como se não tivessem noção da morte. Não demorou muito para que o número de demônios diminuísse drasticamente, mas a área que eles cobriam também aumentava. Não demorou para que chegassem diante da torre. Droga! Assim que estavam a poucos metros de nós, virei-me para olhar os outros e avisei. Eles estão vindo, se preparem, pessoal. Fiquem perto uns dos outros. Minhas palavras logo se perderam no som do assobio que surgiu do céu enquanto os demônios mergulhavam em nossa direção. Vi-im. Como balas negras, em segundos, eles chegaram à primeira linha de defesa. Fap! Abrindo suas asas, seu corpo parou abruptamente. Uma aura negra se espalhou de seus corpos enquanto eles atacavam os orcs que esperavam na linha de frente. Em! Eu gritei. 3 demônios estavam vindo em nossa direção. Em cima disso, o Upup. Ao meu chamado, En deu um passo à frente e gritou. Clang! Segurando o escudo à sua frente, o escudo de En colidiu contra 2 demônios, fazendo-os retroceder alguns passos. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, com um cigarro na boca, Leopold segurou a arma com uma mão e apertou o gatilho. Vis! Um raio de energia disparou, perfurando o demônio bem no coração, matando-o imediatamente. Assim como Leopold havia dito antes, no momento em que disparou a arma, ele a colocou diretamente em seu espaço dimensional e pegou sua espada, cortando outro demônio que estava atacando En. Por outro lado, Ava tirou sua flauta e convocou suas bestas. Pootlitou a sua melódica canção. 3 lobos e um pássaro apareceram na frente dela. Assim que foram convocados, atacaram o outro demônio. Observando de trás, encolhi os ombros. Parece que eles não precisam muito da minha ajuda. Eu originalmente planejava ajudá-los um pouco, mas parece que estava pensando demais. Havia um total de 3 demônios que nos atacaram. 2 deles foram bloqueados por En, morrendo pelas mãos de Leopold e o segundo lutando por sua vida contra os 3. O terceiro demônio obviamente tinha visto o que aconteceu com seus 2 camaradas e decidiu mirar em minha vida diretamente, parecendo pensar que eu seria um alvo mais fácil. Iek! Levantando a mão, o demônio gritou e cortou na minha direção. Instantaneamente, 3 energias tangíveis dispararam em minha direção. Acho que é minha vez. Olhando para o demônio que se aproximava, levantei a espada cega em minha mão e cortei para baixo. Capítulo 314. A segunda onda 2. The Authors POV. Vi. Observando o ataque que se aproximava, eu desferi um golpe para baixo. Entretanto, no momento em que desci a espada, percebi algo e forcei uma parada no meio do movimento. Ok. Essa provavelmente não foi uma boa ideia, pois um gemido escapou da minha boca e uma dor inexplicável percorreu meus músculos. Mas eu não tinha tempo para me preocupar com isso. Cobrindo meus punhos com psions de vento, eu desferi um soco, e uma força feroz irrompeu do meu punho. Puxi! Meu soco logo colidiu com o ataque do demônio, e ele foi empurrado para trás. KHH!
Com os dentes cerrados, olhei para minha mão direita, onde uma grande ferida aparecia. Sangue vermelho escorria pelo chão. Cerrando os dentes e suportando a dor, encarei o demônio à minha frente. Por um momento, eu esqueci do meu treinamento. Se não fosse pela minha percepção repentina, a espada em minha mão já teria se partido em pedaços. Não havia como a espada suportar a força total do ataque anterior do demônio. Levantando um pouco a espada e vendo que ainda estava em boas condições, suspirei aliviado. Como Malville disse, preciso ser mais eficiente ao defender e atacar. Apertando minha empunhadura, respirei fundo. Vim. Foi nesse momento que o demônio reapareceu diante de mim. Uma força afiada rapidamente se dirigiu na minha direção. Com um olhar gélido para o ataque que se aproximava, eu não entrei em pânico. Justo quando as garras afiadas do demônio estavam prestes a me alcançar, girei meu calcanhar e meu corpo apareceu ao lado esquerdo do demônio. Apegando-me ao cabo da espada, desferi um golpe para baixo. Clang! Para minha surpresa, o demônio conseguiu reagir a tempo. Torcendo seu torso, o demônio bloqueou meu ataque com suas garras afiadas e robustas. Quando a espada entrou em contato com as garras, algumas faíscas voaram. No entanto, em vez de tentar atacar novamente, aumentei a força do meu golpe. De fato, a diferença de força entre nós era muito grande. Antes que o demônio pudesse perceber o que havia acontecido, seu corpo foi arremessado contra o chão. Bang! Levantando minha perna, eu dei um chute impiedoso na cara do demônio. Uec! Assim que meu pé pousou no rosto do demônio, ele soltou um barulho estranho enquanto seu corpo voava para trás. Aproveitando a oportunidade, pisei com força no chão e, usando o impulso do impacto, avancei contra o demônio em uma velocidade incrível. Spurt! Desta vez, não houve erros, e minha espada cortou o corpo do demônio ao meio com precisão. Aia! Sem perder tempo, tirei uma poção do meu espaço dimensional e rapidamente a bebi. Logo, os ferimentos em meu corpo começaram a se curar a uma velocidade alarmante. Bang! Assim que terminei a poção, mais 5 demônios romperam a primeira linha de defesa. Todos logo voltaram sua atenção para mim. Droga! Deixando a poção cair no chão, arrumei um pouco o cabelo solto que caía sobre meu rosto e murmurei em silêncio. Se isso continuar, eu posso morrer a esse ritmo. Asterisco, asterisco, asterisco. Ao mesmo tempo, no centro de utilidades. Clang! Clang! Faíscas voaram e um grande martelo caiu sobre o pedaço de metal vermelho repousando em uma grande bigorna. Segurando o martelo, um anão relativamente jovem martelava o metal. Mais forte! Atrás dele, com os braços cruzados, estava Malville, que gritou de forma severa. Coloque mais força nisso. Como espera que o metal tome a forma que você deseja com tanta pouca força? Estou tentando. O discípulo de Malville respondeu com uma voz cheia de queixas. Ele já estava se esforçando ao máximo, mas Malville repetidamente dizia para ele martelar ainda mais forte. Não é suficiente, quero que você bata no metal, mais rápido e mais forte, Ornol. Quanto mais tempo você perder, mais difícil fica. A melhor hora para martelar o metal era quando ele estava em alta temperatura. Uma vez que esfriasse, seria praticamente impossível moldá-lo. Quando aquecido, os átomos dentro do metal começam a vibrar, e, como resultado, os átomos se afastam. Graças a esse fenômeno, torna-se mais fácil moldar o metal. Deixando escapar um grito, o discípulo, cujo nome era Ornol, martelou o metal novamente. Bang! Bang! Isso continuou por 10 minutos até que, finalmente, um pedaço de metal perfeitamente quadrado repousou sobre a bigorna. Pronto! Ornol gritou de alegria ao soltar o martelo, que bateu pesadamente no chão. Suor escorria pelo lado de seu rosto. Nada mal. Pegando cuidadosamente a peça, Malville elogiou. Viu, se você se esforçar, realmente consegue criar coisas boas. Demasiadamente cansado para ouvir os elogios de Malville, o jovem anão levantou a cabeça fracamente e de repente perguntou. Mestre, você realmente deu aquela espada quebrada para aquele humano? Espada quebrada. Malville levantou a sobrancelha. Acenando com a cabeça, o discípulo explicou. Sim, a velha e desgastada que você sempre me disse para nunca jogar fora. Desde que se tornou discípulo de Malville, ele sempre viu aquela velha espada descansando na caixa de artefatos que Malville sempre carregava. Ele sempre achou que era um desperdício de espada, e agora que ele a havia dado àquele humano, não pôde deixar de ficar cético sobre a decisão de seu mestre.
Ele estava tentando matar o humano? Isso não é um pouco cruel demais? Surpreendido, Malville olhou para seu discípulo e apontou para si mesmo. Pá, você acha que sou tão cruel assim? Sim. O discípulo respondeu instintivamente. Smart. Antes que ele percebesse, Malville já havia batido em sua cabeça. Oh! Ornol gritou de dor. Dirigindo ao discípulo um olhar de desprezo, Malville gritou. Como eu realmente daria a ele uma espada que quebraria facilmente? O que? Mas aquela espada claramente falhou. Malville levantou a mão novamente, ameaçando dar outro golpe na cabeça de seu discípulo. Diante da ameaça de seu mestre, Ornol imediatamente ficou alerta e deu alguns passos para trás. Então, com um sorriso amigável no rosto, tentou acalmar seu mestre. Mestre, me desculpe, me desculpe. Você sabe que eu gosto de fazer piadas. Revirando os olhos para o comportamento de seu discípulo, Malville abaixou a mão, aliviando Ornol. Ele então se sentou em um banquinho. Aquela espada ali é tão resistente quanto qualquer espada pode ser. A única razão pela qual eu disse o que disse foi para que ele tivesse mais cuidado ao lutar. Ouvindo as palavras de seu mestre, o discípulo ficou subitamente iluminado. Seu mestre era muito mais gentil do que ele havia pensado originalmente. Ao dizer ao humano que a espada era quebradiça, quando na verdade não era, ele estava tentando fazê-lo perceber suas falhas e corrigi-las enquanto lutava. Desculpe por ter entendido errado. Mas se a ESP... Antes que ele percebesse, Malville já havia se virado e desferido um chute em sua direção. Chega de conversa, volte a trabalhar, temos muitas coisas para forjar. Asterisco, asterisco, asterisco. Clang. Uk. Dando alguns passos para trás, deixei escapar um gemido de dor. De pé diante de mim estavam 3 demônios. Atrás deles estavam os corpos de 2 demônios que eu havia matado com muito esforço. Eram todos demônios sem título, assim, eram muito mais fracos do que eu, mas eu estava tendo dificuldade em lidar com eles. Deus! Eu estava além da raiva neste ponto. Para eu ter tanta dificuldade em lidar com um grupo de demônios que eu poderia ter matado com um toque da minha espada era realmente frustrante. Não só isso, como as lesões em meu corpo estavam começando a se acumular lentamente. Se não fosse pelas poções, eu já teria sangrado até a morte. Up! Deixando escapar um grito, dei um passo à frente e, tensionando meu core, desferi um golpe diagonal, liberando toda a tensão acumulada. O resultado foi um ataque rápido contendo uma grande parte da minha força. Clang! Com meu ataque, 2 demônios rapidamente levantaram as mãos e bloquearam o golpe com as garras. Faíscas voaram, e seus corpos foram empurrados pelo menos 10 passos para trás. No final das contas, eu era muito mais forte do que eles. Se não fosse pelo handicap, eu poderia facilmente matá-los com um único soco. Infelizmente, eu não podia. Vi. Enquanto os 2 demônios eram empurrados para trás, o terceiro apareceu bem ao meu lado. Clang! Já tendo percebido a intenção do demônio, usei o cabo da espada para bloquear diretamente o ataque do demônio. Então, girando meu pulso e inserindo o cabo da espada em uma pequena abertura entre as garras, empurrei para baixo e o demônio perdeu o equilíbrio. Aproveitando a situação, torci meu calcanhar e rapidamente apareci ao lado do demônio, desferindo um golpe horizontal. Spurt! Sangue negro jorrou por toda parte e outro corpo caiu no chão. Enxugando meu rosto agora tingido de negro, encarei os outros 2 demônios que se aproximavam rapidamente. Devo usar a indiferença do monarca. Pensei enquanto encarava os 2 demônios. Se eu usasse a indiferença do monarca, poderia aumentar minha concentração e obter resultados mais rápidos. Ao apagar minhas emoções e focar totalmente na tarefa em mãos, eu poderia aumentar muito a velocidade com que estava aprendendo, mas... Não, isso seria uma má ideia. Balançando a cabeça, rapidamente descartei a ideia. Era bem provável que eu perdesse um membro nesse processo, e eu não podia me dar esse luxo no momento. Não quando estava no meio de uma guerra. Clang! Em um único instante, os 2 demônios estavam novamente sobre mim. Levantando as mãos, uma sombra negra envolveu suas garras antes de cortarem violentamente em minha direção. Enquanto cortavam, o ar se partiu e 2 sons de assobio surgiram. Em cara ao ataque que se aproximava, concentrei minha mente e fiz o meu melhor para amortecer os ataques, dando um passo para trás ou redirecionando-os para outro lugar. Como estava preocupado com o estado da minha espada, essa era a única opção disponível para reduzir a força que a espada enfrentava. Clic-clank! Infelizmente, eu ainda não estava acostumado a isso.
A grande força contida no ataque combinado dos dois demônios me forçou a dar um único passo para trás. Mesmo enquanto recuava, para minha surpresa, os demônios já haviam se estabilizado e estavam novamente em meu pescoço. Isso não vai funcionar. Distanciando-me dos demônios, minha expressão se aprofundou. A maneira como eu estava lutando era muito ineficiente. Eu estava sendo excessivamente defensivo. Isso não ia funcionar. Vamos tentar isso. Exalando, concentrei minha mente e comecei a canalizar psions de vento em minha espada. Em segundos, uma camada verde cobriu a espada, pulsando ritmicamente como um coração. Vim. No momento em que cobre totalmente a espada, os demônios reapareceram diante de mim. Levantando a cabeça, com uma seriedade sem precedentes em meu rosto, ergui minha espada e enfrentei seus ataques. Foi então que uma cena chocante aconteceu. Assim que a unha de um dos demônios estava prestes a tocar minha espada, os psions de vento que a cobriam redirecionaram o ataque para longe da espada. A cena era semelhante a um tornado, onde as garras giravam ao redor da espada antes de serem redirecionadas para longe. Uma abertura logo apareceu e meus olhos brilharam instantaneamente. Eu rapidamente segurei a espada com ambas as mãos. Dando um passo para a direita para evitar o ataque do outro demônio, desferi um golpe para baixo em direção ao outro demônio. O resultado foi o esperado. Spurt. O demônio morreu instantaneamente com meu ataque, e uma familiar chuva de negro caiu sobre mim. Voltando minha atenção para o outro demônio, em vez de esperar que ele se aproximasse, fui animadamente em sua direção. Chegando diante do demônio, o brilho verde envolvendo minha espada cintilou brilhantemente. Gritei em meu coração enquanto desferia um golpe para baixo. Embora o demônio tentasse se defender, assim como antes, o brilho verde ao redor da espada agiu como uma barreira e redirecionou as mãos do demônio. Agredindo violentamente o demônio no rosto, cortei diagonalmente. O demônio encontrou um destino semelhante ao de seus companheiros, e essa foi sua morte inevitável. Aia! Apoiando meu corpo na espada, respirei pesadamente e um sorriso satisfeito apareceu em meu rosto. Finalmente, embora ainda um pouco desajeitado, eu havia encontrado uma maneira de melhorar. Capítulo 315. A segunda onda 3. The Author's POV. Spurt. Recuperando minha espada do corpo de um demônio, olhei friamente para a distância. Já havia se passado cerca de meio-dia desde o início da segunda onda e, até agora, a situação estava sob controle. Embora a primeira linha de defesa tivesse sido rompida várias vezes, eu, junto com En, Ava e Leopold, havíamos feito um excelente trabalho em impedir que os demônios ultrapassassem a segunda linha. É claro que não éramos os únicos na segunda linha de defesa, mas, julgando apenas pela quantidade de corpos, éramos alguns dos poucos que mais contribuíram. Isso se devia, principalmente, ao fato de que os indivíduos mais poderosos ainda não haviam feito movimento. Spicely. Desferindo um golpe com a espada para remover o sangue que a cobria, virei-me para encarar os outros. Vocês estão bem. Clang. Bloqueando um ataque que vinha em sua direção, En soltou um gemido abafado antes de estabilizar sua posição. Virando a cabeça, ele forçou um sorriso. KHH. Sim, embora eu esteja um pouco cansado. Levantando minha mão, apontei para meu pulso, ou mais especificamente, para meu bracelete. Beba uma poção então. Isso vai ajudar. Certo, quase me esqueci disso. O que? A resposta dele me fez balançar a cabeça. Talvez fosse porque ele estava muito animado, mas parecia quem havia esquecido completamente que as poções existiam. Diga aos outros para cobrir você enquanto você bebe uma poção. Oka-ok. Mas, antes quem pudesse pegar uma poção, um demônio disparou em sua direção, e um som sibilante se fez ouvir. Logo, o demônio colidiu violentamente contra o escudo de En. Bang! Felizmente, En foi rápido em reagir. Mesmo distraído no momento em que o demônio atacou, posicionando seu escudo bem na frente do ombro, ele o inclinou levemente e amortecia o ataque do demônio. Faíscas voaram, e En permaneceu orgulhosamente de pé no mesmo lugar de antes. Imóvel. Olhando silenciosamente para En de trás, fiquei impressionado com seu desempenho. Não só ele, mas as atuações de Ava e Leopold também me deixaram admirado. Na verdade, eles estavam indo tão bem que, juntos, acumularam uma quantidade considerável de eliminações. Bem mais do que eu, que estava um nível acima deles. Bem, isso era esperado. Afinal, eu não estava lutando com todas as minhas forças. Meu número de eliminações teria sido muito maior se eu estivesse usando o estilo Cake. Por outro lado,
Eu também estava melhorando conforme a luta continuava. Quanto mais me acostumava a esse novo estilo de combate, mais rápido começava a eliminar os demônios. Se antes eu levava 1 minuto para me livrar de um demônio de classificação D, agora levava apenas metade do tempo. Devagar, mas com certeza, todos estavam melhorando. HM. Sensibilizando-me, olhei para minha direita. Com certeza, um demônio se dirigia rapidamente em minha direção. Antes de muito tempo, ele apareceu a alguns metros de mim. Abrindo a boca de forma sinistra, o demônio soltou um grito e cortou ferozmente em minha direção. Observando o ataque que se aproximava, não fiquei nem um pouco abalado. Levantando minha espada e empurrando-a para frente, o tom verde que envolvia minha espada se expandiu e contraiu rapidamente. Chuop. Como resultado, surgiu uma leve força de sucção que alterou a direção do ataque do demônio. Um instante depois, tocando suavemente o chão com meu pé, o solo se rachou com um bang, e eu apareci a poucos centímetros do demônio. A velocidade com que me movi foi tão rápida que o demônio não conseguiu reagir a tempo. Levantando minha espada, cortei para cima, decapitando o demônio com precisão. Spurt. Enquanto o sangue negro espirrava por toda parte, a cabeça do demônio rolou silenciosamente na minha frente. Limpando meu rosto, murmurei suavemente. Mais um a menos. Mas assim que minhas palavras se apagaram, voaam. Foi então que uma pressão opressora repentinamente envolveu o campo de batalha. Olhando para a distância, uma figura humanoide negra pairava no ar com as asas abertas. No momento em que a figura humanoide apareceu, soube instantaneamente que as coisas estavam prestes a ficar sérias. Atrás da figura humanoide, a lua brilhava intensamente, envolvendo-a e realçando suas características. Todo o campo de batalha logo ficou paralisado e todos viraram a atenção para o céu. Splurt. Pisando na cabeça do demônio que matei antes, uma seriedade sem precedentes tomou conta do meu rosto. Parece que o comandante da segunda onda finalmente apareceu. Asterisco, asterisco, asterisco. Momentos antes da figura humanoide aparecer. O que você acha? 2 homens observavam a batalha que ocorria do lado de fora das paredes a partir de uma pequena sala. Um deles tinha as mãos entrelaçadas atrás das costas. Ele era o diretor do Locke, Douglas. O outro estava atrás do velho, com os braços cruzados. Ele era ninguém menos que Vaillant Rothschild, pai da Emma. Da mesma forma, observando a batalha da pequena sala, Vaillant inclinou um pouco o corpo para frente. Levantando a mão, ele pinçou levemente. O vídeo que estava sendo exibido se aproximou, e algumas figuras apareceram na tela. Mais precisamente, eram as imagens de 2 jovens e um adulto que os apoiava por trás. O adulto pegava um objeto estranho em forma de arma e disparava contra os demônios de vez em quando. O mais impressionante era sua capacidade de comando, pois ele dizia aos 2 jovens exatamente o que fazer. A forma como os 3 se coordenavam profundamente impressionou Vaillant, que não pôde deixar de elogiá-los. Eles são bons. Encostando-se em sua cadeira, ele cruzou os braços e olhou para Douglas, que estava observando em silêncio a mesma tela. A expressão pensativa em seu rosto lembrava Vaillant a de um sábio. Calmo e sábio. Apontando para a tela, Vaillant começou a fazer pequenas observações. O cara que está liderando eles de trás parece muito experiente. Judando pela forma como ele consegue tomar as decisões corretas nessa situação, ele deve ter passado por situações semelhantes antes. Depois de observá-los por tempo suficiente, Vaillant pôde perceber que o homem ajudando os 2 jovens era altamente experiente. Não só suas decisões eram ideais, mas também o momento em que ele os apoiava era superbamente sincronizado. Mover a mão levemente fez com que o vídeo logo focasse nos 2 jovens. Por outro lado, esses 2 jovens parecem extremamente talentosos, especialmente a garota. As sobrancelhas de Vaillant se franziram. Se não estou enganado, ela está controlando 4 bestas. Isso é quase inaudito. Normalmente, um domador de bestas poderia controlar apenas uma besta por vez. Esse era o consenso comum. Em raras ocasiões, algumas pessoas conseguiam domar 2, mas mesmo assim, eram extremamente caras de cuidar, e na maior parte do tempo, não eram uma classe que as pessoas prestavam atenção especial. No entanto, as coisas eram diferentes se o domador de bestas pudesse controlar mais de um animal. Se eles conseguissem controlar mais de 2 bestas, as coisas mudariam muito. Talvez seja a flauta. Foi então que ele percebeu que a garota segurava uma flauta. Sempre que ela soprava nela, as bestas se moviam. Era quase como se estivessem hipnotizadas.
Um olhar de curiosidade apareceu de repente em seu rosto, enquanto ele focava toda sua atenção em Ava. Que interessante! Pensar que existia algo assim. Era apenas um palpite por enquanto, mas quanto mais ele observava, mais achava sua conjectura verdadeira. Mas ele ainda não tinha certeza. A flauta poderia muito bem ser um artefato que aprimorava suas capacidades mentais. Virando a cabeça e olhando para Douglas, Vaillant perguntou de repente: "O que você acha, Douglas?" Olhando silenciosamente para a tela, Douglas não respondeu de imediato. No momento, sua atenção estava totalmente focada em um jovem específico na tela. Ele não era nem a garota nem o garoto que Vaillant estava observando, mas um outro jovem com cabelo negro e olhos azuis profundos. Estando um pouco mais afastado deles, ele lidava habilmente com os demônios que se aproximavam. Virando-se e olhando para onde Douglas estava olhando, Vaillant teve um repentino entendimento. "Entendi, então você está interessado nele." Afagando a barba, Douglas perguntou curioso: "Você o conhece?" "Já o encontrei antes." Vaillant respondeu com um leve sorriso. "Oh!" As sobrancelhas de Douglas se levantaram, e seu interesse foi instantaneamente despertado. Virando-se para Vaillant, ele perguntou: "Pode me contar mais?" Dando uma olhada em Douglas, Vaillant se recostou e acenou com a cabeça. "Foi na T.Q.1, quero dizer, quando eu estava andando pelas ruas." Ele era humano, então bem fácil de identificar. Vaillant tossiu no meio e se corrigiu, mas, julgando pela indiferença de Douglas, sabia que não o havia enganado. Vale notar que ele não tinha permissão para ir perto daquela taverna, já que não podia se embriagar. Afinal, não podiam se permitir baixar a guarda em um lugar tão desconhecido. Sabendo que havia cometido um deslize, Vaillant rapidamente mudou de assunto. "De qualquer forma, o que faz você se interessar tanto por ele?" Balançando a cabeça, as sobrancelhas de Douglas se franziram por um segundo. Tocando a barba, ele respondeu pensativo: "Ele me parece familiar." "Familiar?" Desta vez, foi a vez de Vaillant se surpreender. "Você também o conheceu antes? Ou você não percebeu que este é o jovem do vídeo que você me mostrou antes?" Dando uma olhada no vídeo, Vaillant inclinou a cabeça. Agora que olho bem, comparado ao que vimos da última vez, ele parece estar lutando de forma muito diferente. Será que sua esgrima regrediu? Ou sou eu?" A maneira como ele estava lutando estava além de desleixada. Seus ataques estavam espalhados, e ele parecia ter dificuldades em lutar contra oponentes mais fracos que ele. Aparentemente, ele carecia de muita experiência. Comparado à última vez que lutou contra os demônios, seu desempenho estava mais abaixo do esperado. Não, realmente regrediu. Comparado antes, sua esgrima teve uma leve regressão. Espere, deixando isso de lado. O que você quis dizer com que ele parecia familiar? Afagando a barba, Douglas hesitou ao falar. "Acho que ele deveria ser um dos alunos que a dona me falou, só que ele deveria ter morrido." Assim que as palavras de Douglas se apagaram, um silêncio envolveu a sala. Então, não muito depois, o rosto de Vaillant ficou estranho. "O que? Eu ouvi errado. Morto. Ele está bem ali. Como pode estar morto?" Balançando a cabeça, Douglas continuou olhando para o jovem na tela. "Lembra do incidente no Loch? Quando o monólito o atacou?" "Sim, lembro muito bem." Um sorriso amargo surgiu no rosto de Vaillant. Como ele poderia não lembrar? Douglas se esforçou demais usando a habilidade especial que permitiu criar uma cópia de si mesmo naquele dia. Ele ficou de cama por um mês por causa do incidente. Durante aqueles dias, ele teve que ir substituí-lo e ir a reuniões entediantes todos os dias. Aqueles dias foram um pesadelo para ele. Fechando os olhos, Douglas apontou para o jovem. Naquele dia, aquele aluno deveria ter morrido. Com a revelação de Douglas, o rosto de Vaillant ficou sério. "Quão certo você está?" "No início, eu estava bastante certo, mas..." Observando atentamente como o jovem estava lutando, Douglas começou a ter dúvidas. Não o vi usar seu estilo principal de espada ainda. "O que você quer de..." "Vim." Cortando Vaillant, uma mensagem repentina apareceu na tela. Logo, uma mensagem vermelha cobriu metade da tela. "Demônio de classificação Marquês avistado na área norte. Por favor, forneça assistência." Falar sobre péssimo timing. Vaillant suspirou antes de se levantar. Embora parecesse descontraído no momento,
Sua disposição atual era nada menos que séria, enquanto uma pressão poderosa começava a emanar de seu corpo. Tirando o casaco e colocando 2 luvas pretas, ele olhou para Douglas. Vou indo agora. Me conte depois se descobrir algo mais sobre aquele garoto. Olhando para Vaillant com o canto do olho, Douglas lhe deu um simples aceno. Cuidado. Eu cuidarei. Assim que ele pronunciou essas palavras, Vaillant saiu da sala. Uma vez que ele partiu, o silêncio envolveu novamente a sala. Juntando as mãos, os olhos de Douglas nunca se desviaram do jovem na tela. Ele continuou a olhar para o jovem por um tempo antes de murmurar. Você realmente é o herdeiro do estilo Cake.